Algumas histórias atravessam o tempo porque não falam apenas de uma época ou de um povo, mas da própria alma humana. A obra Os Irmãos Karamazov, publicada em 1880, é uma dessas histórias. Foi o último romance escrito por Fyodor Dostoiévski e é considerado sua obra-prima, a síntese de todas as suas ideias e conflitos. O autor planejava que o personagem Alyosha fosse protagonista de um ciclo de romances sobre a juventude russa, mas sua morte, poucos meses depois da publicação, interrompeu esse projeto. Assim, Os Irmãos Karamazov se tornou sua despedida literária e espiritual. A Rússia do século XIX vivia um período de crise. O país estava dividido entre a tradição religiosa ortodoxa e a influência do pensamento ocidental moderno. Questões políticas agitavam a sociedade. A libertação dos servos, em 1861, o crescimento de ideias revolucionárias, a descrença em antigas instituições. Dostoiévski, que havia vivido anos de prisão e trabalhos forçados por sua ligação com grupos intelectuais, carregava consigo uma visão intensa da vida. A consciência de que a liberdade humana é ao mesmo tempo dádiva e fardo. É nesse cenário que surge a história dos Karamazov. No centro está o patriarca, Fyodor Pavlovich Karamazov, um homem dissoluto, devasso, cruel, incapaz de amor verdadeiro. Ele é a figura de um pai que não protege, mas corrompe. Seus filhos carregam dentro de si diferentes fragmentos dele. Dmitri, o mais velho, é movido por paixões intensas, prisioneiro de ciúmes e impulsos. Ivan, o intelectual, representa a razão que interroga Deus e não encontra respostas. Alyosha, o mais novo, é o discípulo da compaixão, aquele que tenta ver além do caos. E há ainda Smirdiakov, o filho legítimo, servo epilético e silencioso, sempre tratado com desprezo, mas que se tornará peça central no assassinato do pai. O romance se constrói em torno do assassinato do patriarca Fyodor Karamazov, mas Dostoiévski não nos convida a descobrir apenas quem matou. A questão é mais íntima. O que dentro de nós deseja matar o pai? Porque a morte do pai é também a morte de Deus, da ordem externa e o mergulho na liberdade. Esse espaço que pode ser bênção, mas também condenação. Fyodor Karamazov não é apenas um personagem odioso. Ele é um símbolo. Um homem mesquinho, debochado, incapaz de amar, que reduz tudo à busca por prazer e dinheiro. Representa não só a decadência de uma família, mas também a corrupção moral de uma Rússia em crise. Sua presença é opressora. Dmitri o vê como rival, Ivan como prova contra a bondade divina, Alyosha como ferida a ser perdoada, e Smerdyakov como humilhação encarnada. Cada filho carrega uma parte dele. Dostoiévski mostra que não odiamos apenas o outro, mas também aquilo de nós que reconhecemos no outro. A morte do pai é, então, um símbolo do colapso da autoridade. Quando a figura paterna cai, não resta nada fora de nós para sustentar a vida. Ficamos diante do abismo da liberdade. Então, inevitavelmente surge a pergunta: quando as figuras que sustentavam nossa vida, um pai, uma crença, uma instituição, desaparecem, o que nos resta? Liberdade ou desamparo? Dmitri, o primogênito, é a personificação do fogo humano. Deseja intensamente viver, beber, amar, possuir. Mas sua intensidade vira uma prisão. Seus ciúmes e impulsos o arrastam para a violência, para a desconfiança e para o crime. Ele vive uma relação explosiva com Grutchenka, mulher de beleza sedutora e moral ambígua. Grutchenka é desejada tanto por Dmitri quanto por seu pai, o que acende ainda mais o conflito entre os dois. Mas Dostoiévski retrata Grutchenka de forma complexa. Ela não é apenas objeto de disputa, é também alguém capaz de despertar ternura, transformação e até redenção. Quando Fyodor é assassinado, todas as evidências apontam para Dmitri.
Suas ameaças públicas, seu histórico de brigas, sua obsessão por Grutchenka e a disputa pela herança. Mas a verdade é mais ambígua. Dmitri não cometeu o crime, mas sua vida descontrolada o torna culpado aos olhos de todos. Aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes confundimos intensidade com liberdade? Quantas vezes o desejo, em vez de nos dar vida, nos aprisiona em correntes invisíveis? Ivan é o irmão intelectual, o pensador moderno. Ele não aceita respostas fáceis, não suporta a ideia de um Deus que permita sofrimento inocente. Seu raciocínio é implacável. Se o sofrimento das crianças é o preço da harmonia universal, ele rejeita essa harmonia. Sua parábola do Grande Inquisidor é um dos momentos mais poderosos da literatura mundial. Nela, Ivan imagina Cristo retornando à Terra, apenas para ser rejeitado pela própria Igreja, que não suportaria a liberdade que ele traz. Porque, no fundo, os homens não querem liberdade, querem segurança, querem obedecer. Ivan é consumido por sua própria racionalidade. Sua frase mais famosa ecoa até hoje: se Deus não existe, tudo é permitido? A ausência de Deus para ele não é libertação, mas abismo. Mais tarde, Ivan enlouquece, delira, conversa com o diabo, vê sua própria mente fragmentada. Sua razão, levada ao limite, se torna uma prisão. Deixo aqui uma reflexão. Será que nossa obsessão por explicações absolutas não é também uma forma de fugir do mistério da vida? Em meio ao caos surge Alyosha. Diferente dos irmãos, ele não busca se perder nem no desejo nem na razão. Ele é discípulo do monge Zosma, figura espiritual do romance. Zosma ensina que cada homem é responsável por todos e que a compaixão é o único caminho para a verdadeira liberdade. Mas quando Zosma morre, o corpo apodrece rapidamente. Muitos esperavam milagres, sinais de santidade. Ao contrário, o cheiro da decomposição frustra expectativas. Alyosha sofre, mas aprende uma lição profunda. A fé não se apoia em milagres, mas no modo como vivemos o cotidiano. Alyosha não é ingênuo. Ele vê a corrupção ao redor, mas não se endurece. Sua relação com as crianças, em especial o pequeno Ilyusha, revela seu papel: cuidar, acolher, oferecer presença. É no vínculo com os mais frágeis que ele encarnava a renovação que Dostoiévski acreditava possível para a Rússia. E com isso eu te pergunto, e se a verdadeira fé não estiver em acreditar em milagres ou doutrinas, mas em viver com atenção, aqui e agora? Smerdyakov é o personagem que não pode ser ignorado. Filho ilegítimo de Fyodor, com uma mulher pobre e considerada insana, cresce como servo, humilhado, epilético, sempre à margem. Seu silêncio é máscara para o ódio que acumula. É ele quem finalmente mata Fyodor. Mas sua confissão a Ivan é ainda mais perturbadora. Diz ter agido inspirado pelas ideias dele, como se o crime fosse consequência lógica do niilismo de Ivan. O Senhor mesmo me disse, sem Deus tudo é permitido. Após o crime, Smerdyakov se suicida. Sua vida foi negação, exclusão, rejeição, desprezo. Ele representa a sombra social e psicológica, aquilo que é empurrado para o canto, mas retorna em forma de destruição. E com isso nos perguntamos, quantas vezes nossas próprias ideias ou o desprezo que lançamos sobre os outros se tornam sementes de violência que fingimos não ver? Dmitri é acusado e levado a julgamento. As provas são circunstanciais, as testemunhas contraditórias, mas a imagem pública dele já o condenou. O tribunal humano não busca apenas justiça, é atravessado por paixões, preconceitos, interesses. Dostoiévski mostra que a justiça humana é limitada, mas também que cada personagem está em julgamento diante de si mesmo. Dmitri pelo seu desejo, Ivan pela sua razão, Alyosha pela compaixão, Smerdyakov pelo ressentimento. O julgamento é uma metáfora do tribunal interior em que todos nós vivemos. Somos julgados por nossas escolhas, por nossos pensamentos, por nossos silêncios.
Ao final de Os Irmãos Karamazov, percebemos que não é apenas uma história de crime, desejo e julgamento. É uma investigação sobre a alma humana diante da liberdade. Dmitri mostra o peso do desejo que aprisiona. Ivan expõe a mente que se rebela, mas se perde em contradições. E Alyosha revela uma fresta, a possibilidade de viver sem independência de certezas, na presença silenciosa que acolhe a vida como ela é. O verdadeiro pai que morre nesse romance não é Fyodor Karamazov, mas toda a autoridade externa que sustentava a nossa existência, Deus, tradição, ordem herdada. Quando essa figura cai, resta apenas a responsabilidade de olhar para dentro. E nesse olhar, descobrimos que liberdade não é fazer o que se quer, nem acreditar em respostas prontas. Liberdade é morrer agora para o conhecido, para o desejo que exige continuidade, para o pensamento que busca segurança, para a crença que promete salvação. Dostoiévski não oferece respostas, mas nos coloca diante da pergunta viva: é possível existir sem nos apoiarmos em ilusões? Talvez Alyosha seja um lembrete silencioso. Sim, é possível, mas só quando estamos dispostos a ver sem fugir. E você, espectador, qual parte em si mesmo sente que precisa morrer para que a vida seja vivida de forma plena? Se quiser, deixe sua resposta aqui nos comentários. Se quiser se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro estará no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilhe com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!